E aí, meus amores, como é que vocês estão? Povo de Deus, que Deus os abençoe poderosamente, porque o nosso Deus, ele é cheio de poder. E gratidão, Deus, por mais um dia, mais um mês. Nós estamos aqui na presença de Deus, propagando o evangelho do Senhor, a palavra de Deus. E hoje, primeiro dia do mês de março de 2026. Seja bem-vindo a esse mês muito abençoado. Que esse mês seja um mês de muita alegria, de muita conquista, de muita paz e, claro, de muita comunhão com o Senhor. Que esse mês seja um ano muito próspero. Em nome do Senhor Jesus, conquiste a grandeza de Deus. E como é que vocês estão? Enquanto você está me escutando, vai abrindo aí a sua Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. E como é que vocês estão? Está tudo bem? Tudo certinho? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque por aqui estamos na paz do Senhor. Vamos aprender quais são os caminhos que Deus nos proporciona. Existem caminhos que vai nos conduzir para caminho de bênçãos, mas também existem caminhos que vai nos conduzir para caminhos de maldição. Às vezes as pessoas falam, mas Deus é bom, Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é bom, né? Que em todo tempo Deus é bom. Mas será que pelo fato de Deus ser bom, Deus também não vai propor o mal? Para quem que Deus propõe o mal? Vamos aprender, vamos deixar que Deus fale conosco, vamos deixar que Deus nos ensine aquilo que nós temos dúvidas e vamos aprender dentro da palavra do Senhor. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vê que proponho hoje. Que horas que Deus está dizendo? Hoje. Então, hoje não foi o ontem. Hoje não é para frente, o hoje é o agora. Quando Deus está dizendo, vê que proponho hoje, Deus está falando no presente. Não importa o tempo que você for ler essa mensagem. Se você ler ela daqui 2 anos, Deus vai estar falando no tempo real, no presente com você. Então Deus está propondo hoje. O que Deus propõe? A vida e o bem. A morte e o mal. Mas como assim? Deus propõe bem e mal, morte e vida? Você vê que uma coisa é oposta da outra, não é verdade? Bem, mal, morte e vida. São coisas totalmente ao contrário uma da outra. Mas quem que está te propondo isso? Deus. Ele diz assim, olha, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno. Peraí, novamente. Se guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, ou seja, quem é que pode ordenar? Toda ordem é para alguém obedecer. E quem é que obedece? Quem está embaixo ou quem está em cima? Toda ordem vem de quem está em cima, não é verdade? Por exemplo, Deus está dando uma ordem. Por que Deus dá ordem? Por que Ele pode dar ordem? Porque Ele está acima. Você conhece alguém que está acima do trono do Deus Altíssimo? Alguém que é superior ao Senhor, o Todo-Poderoso? Não existe. Então Deus dá ordem porque Ele pode. Porque Ele pode. E Ele dá ordem para quem? Para nós. E nós temos que obedecer a ordem de Deus. É como, por exemplo, meus amores, na tua casa. Quem é que tem que dar ordem na tua casa? Não ordem para humilhar. É tudo com decência, tudo com amor. Você vê que no lar é uma hierarquia. É o marido, é a esposa e depois é o filho, não é verdade? O filho, ele não pode dar ordem para o pai e para a mãe. Jamais. Por quê? Porque ele está embaixo. A esposa não pode dar ordem no marido. Não, porque ela está abaixo. O marido é o cabeça, ele é o provedor do lar, ele entra com a força, com o trabalho. O papel da esposa, ela entra com o amor, ela cuida do lar com amor, com alegria. E os filhos são para obedecer. O que o pai, o que a mãe fala, os filhos têm que obedecer. A gente vê nos dias de hoje tudo ao contrário. É o filho mandando no pai e na mãe, dando ordem. E muitas vezes os pais acabam obedecendo a ordem do filho. Meu filho não tem jeito. E
Às vezes por causa do medo, o filho vai crescendo e rebelde, aquele filho grosso, bruto, ignorante, e o pai acaba obedecendo a ordem do filho. Olha, precisa levar uma surra para respeitar o pai e a mãe. E você, pai e mãe, aprenda a educar os teus filhos. Tem que educar dentro da palavra de Deus. No lar é o marido cabeça, depois a esposa e depois o filho. Agora, homem, não é para você, porque você é o cabeça da casa, você tem que dar ordem para a esposa humilhando ela. Faça isso porque eu que mando. Não. Minha esposa, faça isso que eu estou precisando. A esposa, ela vai fazer com amor. Não é verdade? Você faz com amor. Quando o teu marido pede as coisas com amor também. Não aquele jeito de dar ordem. Olha, é eu que mando, você tem que fazer, porque quem manda sou eu. Não, nada disso, nada de humilhar. Nós temos que ter um lar abençoado, mas vai depender das nossas atitudes, não é verdade? A bênção vem por causa das nossas atitudes, do nosso comportamento. Então, outro exemplo, no trabalho. É o patrão que dá ordem ou é você, funcionário, que manda no patrão? Você vê que no teu trabalho, o que o teu patrão ordena, você gostando ou não, você tem que fazer. Eu falo dentro do meio de trabalho, né? Se o patrão fala, faça isso, mesmo você não gostando ou não querendo, você tem que fazer, porque é o patrão que está mandando, é uma ordem do patrão. Então, é o patrão que manda, funcionário obedece. Mas as coisas são assim. Então Deus está dando uma ordem. Quando ele diz, que hoje te ordeno, ele dá uma ordem, é para nós obedecermos. E ele diz que ames o Senhor, teu Deus. Tá vendo? Ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Quando você faz tudo isso, o que é que acontece na vida de quem anda nas leis, segue os mandamentos, segue os estatutos, vive nos juízos do Senhor? O que é que acontece? Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Olha só, olha o que Deus está dizendo, como é forte a palavra do Senhor. Louvado seja Deus por esta mensagem de hoje. Deus está dizendo que quando você é temente, quando você segue as leis, os mandamentos do Senhor, então Ele te abençoará e multiplicará, porque foi isso, ele disse, viverás e te multiplicarás. Multiplicarás o quê? A bênção do Senhor. Ou seja, uma pessoa que é temente, obediente, ela segue as leis do Senhor, ela anda corretamente, segundo a vontade de Deus, ela vive na bênção. Então Deus está dizendo que na terra qual passas a possuir. Você já observou que tem pessoas que ela vive pulando de cidade em cidade? Ela hoje mora hoje ela mora no Paraná, amanhã ela já está em Santa Catarina, daqui outro ano ela já está na Bahia, outro ano ela está em Fortaleza, e assim ela vai mudando de cidade em cidade. E ela acha assim, o problema está nessa cidade, que essa cidade não vai para frente. O problema não é a cidade, o problema está na própria pessoa, porque quando a pessoa ela anda em retidão com Deus, Deus abençoa. Ela pode estar numa cidade difícil, com dificuldade, numa cidade bem difícil de trabalho, mas ela prospera, porque quem é de Deus vence, quem é de Deus, Deus honra, Deus abençoa, Deus abre porta. Veja no passado, quantas pessoas que eram de Deus, que passavam por momentos difíceis, mas Deus honrava e Deus abençoava. Por quê? Porque a diferença é quem faz na vida da pessoa é Deus. Então, quando a pessoa ela é temente, onde ela estiver, talvez, se não é você, mas você conhece alguém, você já ouviu falar de alguém que fica só mudando de lugar em lugar. E todo lugar que essa pessoa chega, ela coloca expectativa. Essa cidade é grande, essa cidade é bonita, essa cidade é próspera, agora a gente vai para frente. Mas ela acaba se frustrando, se decepcionando e ela não vai para frente. O problema não é o lugar, o problema está na vida dela. Ela não tem andado em comunhão com Deus. É por isso que dá tudo errado. Por isso que ela não conquista. A Bíblia diz assim, porém, olha o que diz o Senhor. Se o teu coração se desviar de Deus, e não quiser dar ouvidos e for seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje, olha o que Deus propõe hoje, declaro que certamente perecerá.
Tá vendo só? Ou seja, se você não andar segundo a vontade de Deus, você vai perecer. Talvez você já está perecendo há muito tempo, porque você não se coloca 100% na presença de Deus. Você não se entrega de corpo, alma e espírito em verdade na presença do Senhor. Você está ainda em cima do muro. É por isso que a tua vida não vai para frente. É por isso que você não prospera. O teu lar é um lar problemático. Os teus filhos estão cada vez mais se enveredando para o mundo da destruição, da perdição. Você já perdeu o controle do lar, da família. Mas por quê? O problema não é o lugar, o problema está em você. Quando você tem a bênção de Deus, tudo vai para o teu bem. Mas quando você vive fazendo as coisas erradas, desagradando a Deus, fazendo segundo a tua vontade, o teu desejo, então colhe as consequências. Vem as consequências na tua vida. E não adianta reclamar porque Deus não é Deus. É você que está tomando as atitudes erradas. Você está escolhendo o caminho errado. Deus diz assim, olha... Então hoje te declaro que certamente perecerá, não permanecerá longo tempo na terra, qual vai passando para o Jordão para possuíres. E Deus diz assim, ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, tá vendo? Deus ainda coloca testemunhas, os céus e a terra. Deus coloca como testemunha contra ti, mas de quê? Que ele diz assim, ó, que te propus a vida e a morte. Existem dois caminhos. Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, mas Deus também é justo, Deus é justiça. Não tem como Deus abençoar, já pensou? Se Deus abençoasse todas as pessoas que vivessem em retidão, pessoas que vivessem no pecado, pessoas no pecado e eram abençoadas, já imaginou que Deus é injusto, não é verdade? Deus é justo, Deus é justiça. A Bíblia fala que Deus ele é ordem, ele é decência. As coisas de Deus não é bagunçada, não é desorganizada, nada disso. Então é por isso que se você quer a bênção, se você quer ter um lar abençoado, você tem que viver na retidão. Porque se não viver na retidão, você vai viver na maldição. Você vai perecer, você vai sofrer. E Deus não pune, porque Deus é justo. E ele diz assim, ó, que propõe a vida e a morte. Olha só. Um oposto do outro. Vida é para que viva. Nossa, como é bom viver, como é bom ter prazer em viver, não é verdade? Você viver, acordar feliz, alegre, porque você tem a bênção de Deus, você anda na presença de Deus, então você sabe que tudo vai cooperar para o teu bem, tudo que você for fazer vai dar certo. Por quê? Porque você tem a bênção, Deus está junto com você o tempo todo. Mas como é triste, né? Quando a Bíblia fala propus a vida e a morte, como é triste uma pessoa que só vive perecendo. É filho destruído, é casamento já à beira da separação, a pessoa gasta tanto no médico, tanto na farmácia, parece que agora só trabalha para poder gastar o dinheiro todo que ganha na farmácia. Mas por quê? Não vive numa vida de retidão. Vida de retidão, Deus te dá saúde. Você não vai gastar o teu suor, o teu dinheiro na farmácia, no médico, fazendo um monte de exame, nada disso. Aquele dinheiro é para você conquistar, é para você comprar alguma coisa que vai alegrar o teu lar, alegrar a tua família, trazer ainda mais conquistas para você. Mas tem pessoas que estão assim, ó, é uma viva morta, porque ela está viva, mas quando você olha para todas as áreas da vida dela, está morto, está destruído. E Deus diz assim, ó, e propus a bênção e a maldição, tá vendo? Que Deus propõe bênção, mas também vem a maldição pela desobediência. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre obediência, o que fazer, quais são as bênçãos que vêm segundo a obediência e quais são as maldições que vêm segundo a minha desobediência, é só você voltar à Bíblia em Deuteronômio 28. Começa de ler a bênção e a maldição. Em Deuteronômio 28, a bênção que vem pela obediência, você vê quantas coisas grandes, tudo prospera, Deus é com a pessoa em tudo. Mas veja também lá em Deuteronômio 28, o que acontece na vida do desobediente, aquele que anda afastado. Olha, é grande a ruína, é só a destruição, ela não conquista nada. Ela vive, mas numa vida sem conquista, uma vida só de perdas. E a Bíblia diz assim, ó, que Deus propôs, né, a vida. Cadê? Deixa eu achar aqui onde é que a
propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Tá vendo aqui? Se você escolher a vida, se você andar no caminho do Senhor, não é só você que vai crescer. Não é só você que vai ser abençoado, é a tua descendência. Ou seja, o que é descendência são os teus filhos. Os teus filhos também são abençoados. Por quê? Bênçãos hereditárias. Se você é abençoado espiritualmente, se você anda na comunhão com o Senhor e tem a bênção de Deus, os teus filhos vão herdar de você também a bênção do Senhor. Tudo que os teus filhos fazer, tudo vai dar certo. Eles são abençoados. Por quê? Porque eles estão herdando de você a bênção do Senhor. Agora veja, os filhos dos desobedientes como é. Só é tristeza, só dá desgosto. O filho do obediente, ele dá prazer para o pai e para a mãe, não é verdade? Anda no caminho certo, não é de bebida, de farra, de bagunça, são obedientes, são trabalhadores, vivem sempre em comunhão dentro do lar, numa família feliz. Os filhos têm prazer em estar junto com o pai e com a mãe, respeita. Mas veja como é os filhos dos desobedientes. Filho que responde, filho preguiçoso, filho que não gosta de respeitar o pai e a mãe. O pai e a mãe fala, o que o filho fala é cala a boca meu pai, fica quieta minha mãe. A mãe manda fazer, o filho não faz. Dentro do lar é uma bagunça, é uma briga, é uma confusão. É o filho que odeia a mãe, é o filho que não gosta do pai. E é assim, ou seja, é um lar que vive no inferno. Deus que me perdoe a expressão. Mas por quê? Onde tem Deus, nada falta. Mas onde não tem Deus, falta tudo. E é isso que muitos jovens, muitas descendências estão herdando. A maldição. Aí eu fico imaginando como é que vai ser os netos destas pessoas que já está passando maldição hereditária. Maldição espiritual para os filhos porque vivem desagradando a Deus, vivem no pecado. Olha, será grande a ruína daquela família. Deus que me perdoe. É por isso que nós temos que viver em comunhão, em retidão, porque Deus propõe o bem e o mal, a vida e a morte. E ele diz assim, ó, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Você que vai escolher. Tá lá, os dois caminhos, bênção e maldição, vida e morte. E Deus diz, escolhe. Você que escolhe qual caminho você tem seguido. Olhe para a tua vida. Olhe para o teu passado. Tudo que você tem plantado, tudo que você tem colhido. E você vai ver que se não é na hora, se já não passou da hora de você mudar o teu pensamento, as tuas atitudes e andar em comunhão com o Senhor. E para a gente concluir e encerrar, diz assim a palavra do Senhor. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Ou seja, guarde a voz do Senhor, se apegue a Deus, porque não tem outro caminho não. O caminho só é Jesus, o caminho é só o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. A Bíblia não fala que Ele é um caminho, não. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é o caminho. Então, se Ele é o caminho, então só existe um. Porque se Jesus é um caminho, se Ele é um, então existe 2, 3, 4, então qual que eu vou seguir? Não, Ele é o único caminho. Então, a Bíblia diz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida. Tá vendo? Quando a nossa vida, ela depende da gente viver apegado a Deus. Quer ser abençoado? Se apegue a Deus. Porque a nossa vida, para a gente ter prazer de viver, nós temos que viver na dependência do Senhor, se apegar a Ele. E Ele diz assim, ó, e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais Abraão e Isaque e a Jacó. Amém, Deus. Você vê que aqui, ó, Abraão, Isaque, Jacó são descendência, todos eram abençoados porque ia passando a bênção de geração em geração. E o que que você tem passado para a tua geração? O que que você vai passar para o teu filho? Imagina o que que o teu filho vai passar para os teus netos. Olha, eu te garanto que tem lar que é preocupante. É bem preocupante, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de reverter essa situação, de você deixar como herança a bênção do Senhor, mas depende de você. Depende de você tomar uma atitude, se posicionar, se colocar na presença de Deus, para que Deus ele possa te abençoar. Quer aprender mais sobre bênção e maldição? É só você ler Deuteronômio 28. Volta um pouquinho,
2 livros ali na Bíblia, 2 livros não, 2 capítulos que você vai aprender. Lê ali onde fala sobre as bênçãos decorrentes à obediência e o castigo da desobediência. Ali fala no 27 e no 28. Você vai ler e Deus vai falar com você, você vai aprender ainda mais. O problema é que as pessoas não querem ler a Bíblia, elas perdem tempo, sabe onde? Na frente da TV. Hoje em dia as pessoas perdem tempo vendo um monte de feed, um monte de reels no Instagram, no YouTube, só fica perdendo tempo com coisas que não vão não vão somar. Ela está perdendo um tempo tão precioso em aprender o que não presta, em ficar olhando a vida dos outros. Enquanto você fica olhando a vida dos outros, olha o que está acontecendo com a tua. Você fica perdendo tempo vendo os reels, né, no Instagram, vendo um monte de coisa que não presta, que não vai edificar o teu lar. Você fica perdendo tempo olhando a vida dos outros e olha como é que tá os teus filhos. Você está esquecendo de cuidar dos teus filhos, da vida espiritual do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, da tua família. Se apegue a Deus. Não deixa esse mundo te enganar, porque olha, a morte ela vem num piscar de olhos. Já pensou? Se o teu coração para no tempo que você tá lá vendo os feeds lá, os reels lá, olha só, teu coração para e daí? O que você vai deixar de herança espiritual para os teus filhos? Não perde tempo com esse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno nesse mundo e cada vez mais esse mundo a tendência é piorar, é ficar pior. É por isso que enquanto nós estamos vivos e nós temos oportunidades, nós temos que nos colocar na presença de Deus, não jogar fora nem um segundo da nossa vida, porque 1 minuto de bobeira a gente pode perder a vida. Já imaginou? É fiel o tempo todo, 1 minuto de bobeira, perde a salvação e vai para o inferno. Abre o teu olho. Não deixa se iludir por esse mundo tão enganador e destruidor, não, porque Deus quer te abençoar. Se preocupa com o teu lar, cuida dos teus filhos, cuide do teu marido, porque Deus, Ele vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Bom, nós vamos encerrando por aqui, mas antes, se você tem um nome para poder trazer, se você quer oração, deixa o teu nome aí no pedido de oração, deixa aí nos comentários que eu estou orando, o caderninho fica aqui dentro da Bíblia Sagrada e eu fico orando em todas as minhas orações por vocês. E eu creio no poder da oração. E vamos agora orar para que Deus ele possa te abençoar e te conscientizar de que a gente precisa viver em comunhão com o Senhor para herdar vida, para herdar a bênção e não a morte e a maldição. Fecha os teus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não vamos entrar porque nós já estamos na Tua presença. Então entra, meu Deus, nesta hora, no coração deste homem, desta mulher, que talvez não tenha vivido em retidão com o Senhor. E é preocupante, meu Pai, porque talvez essa pessoa já mudou de cidade em cidade, e ela não consegue crescer, não consegue prosperar, ela não consegue ser abençoada, mas o problema não é o lugar, o problema está na vida dela. Ela é que tem que se posicionar, ela é que tem que tomar uma atitude. Então Deus, em nome do Senhor Jesus, entra nesse lar, entra nesse coração, transforma essa mente, meu Pai, que esta pessoa venha se entregar em verdade, te buscar, seguir as tuas leis, os teus mandamentos, seguir as tuas ordens como o Senhor ordena, para que esta pessoa tenha vida, para que esta pessoa tenha a bênção do Senhor, porque a grande verdade, meu Pai, que talvez esta pessoa está viva, mas tudo está morto, casamento morto, meu Deus, é a vida financeira caótica, meu Deus, no lar não tem amor, é só briga, é só contenda. Talvez, meu Pai, ela prefere estar fora de casa do que dentro de casa, porque fora de casa ela tem paz, mas dentro de casa é um inferno. Deus, tem que mudar essa situação, tem que reverter a situação desse lar, meu Pai, mas a primeira mudança tem que acontecer dentro desta pessoa que ouve essa oração, que está no caminho errado, que ela se conserte, que ela mude, que ela tome uma atitude de fé, meu Pai, que ela se coloque na Tua presença, meu Deus. Entra nesse coração, transforma, tira esse coração, meu Deus, de pedra e coloca um coração de carne, um coração transformado, que o Senhor possa lavar a mente desta pessoa que talvez é contaminada pelo pecado, ela vive numa vida de erro e de engano, meu Deus, traz a pureza nessa mente
novamente agora. Restaura esse lar, restaura esta vida, que esta pessoa possa, meu Deus, ter a vida abençoada, a vida mudada, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Apaga a vida velha, o passado podre e coloca uma vida de retidão, uma vida abençoada no caminho destas pessoas, meu Pai. Faça isso, mas esta pessoa tem que permitir, como o Senhor disse, escolhe a bênção ou a maldição, escolha a vida ou escolha a morte, que essa pessoa escolha, meu Pai, nesta hora, a lançar fora da vida dela toda a maldição, tudo que não presta, a vida de erro, de pecado, de engano, que ela lave para fora agora, que ela lance para fora da vida dela e que ela enche o coração dela nesta hora da tua presença. Dê força, dê coragem, dê ânimo, não deixe esta pessoa perder a fé, mas reacenda a fé dentro desta pessoa, que ela viva agora a partir desta hora, desta oração na tua presença, e que o Senhor faça a diferença na vida em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse, diga: eu sou a bênção do Senhor a partir de agora. Receba a bênção do Senhor na tua vida. Lava o teu coração, lava a tua mente, lança fora tudo e deixe Deus entrar para Ele escrever uma história linda. Deus tem uma história linda para você, mas permita, deixe Deus fazer a vontade dele sobre você e você vai ver que os planos do Senhor sempre serão os melhores. Que Deus te abençoe, seja você muito abençoado, que esse mês seja um mês de bênção, que esse mês, talvez fevereiro foi um mês desastroso, perdas, danos, problemas, mas esse mês, a partir de agora, coloque no teu coração, consagra, meu Deus, consagra esse mês. Nós consagramos a Deus esse mês, que esse mês seja um mês de bênção. Então esse mês você vai conquistar, você vai crescer, você vai prosperar, mas por quê? Você a partir de hoje está firme na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. Compartilhe essa mensagem com quem você acha que precisa também, porque Deus vai falar ao coração de cada um. E não se esqueça que não existe sorte, existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro com Deus, domingo às 20 horas. Fique na paz. Tchau, tchau.